Fica quieta, cala a sua voz quando você não sabe do que você está falando. Você está falando besteira, fecha a sua boca. Não fala aquilo que você não tem certeza. Só fale aquilo que é cientificamente comprovado. Fica quieta se você não sabe o que você está dizendo. E assim, calaram a sua voz. Esse vídeo aqui hoje nasce de uma profunda reflexão, de uma experiência de vida, de uma autoanálise e de uma autoobservação, de como foram sendo construídas ao longo dos anos o hábito, que deixou de ser um hábito individual, mas passou a ser um hábito social, um hábito cultural, onde você tem que calar a sua boca quando você não fala aquilo que os outros pensam. Quando você, para ter o seu espaço, precisa ofender a outra pessoa porque você não acredita no que ela está acreditando, e o fato dela dizer o que ela acredita faz com que você sinta que você é errado, que você não tem espaço. Então você ofende, então você julga, então você critica e manda o outro calar a boca para que você continue tendo o seu espaço. E muitas vezes você calou também a sua boca, não só para ofender ou não ofender, mas para não ser ofendido. Talvez para você não passar pela situação de ser criticada, de ser julgada, de ser violentada pelas palavras dos outros, você cala a sua boca porque você não quer entrar em discussão, porque você não quer entrar em violência, porque você não quer ser o abusador violento como você sente que o outro é, quando você não tem espaço para dizer o que você quer falar. E assim você se cala dentro da sua família, porque as pessoas pensam diferente de você, e talvez elas sejam verbalmente mais fortes, quando elas dizem para você, fica quieta, ou então, você está errada, porque você não pensa sobre mim, porque você não fala como eu falo, porque você não acredita no que eu acredito, e aí você é invalidado, você é descredibilizado, você é silenciado. Simplesmente porque você pensa diferente da outra pessoa e ela acredita que precisa te ofender para que ela continue tendo um lugar. E aí ela rouba o seu lugar para ela ter o lugar dela. Isso acontece dentro do seu trabalho, onde você precisa calar a boca, porque se você fala uma coisa errada, pode ser que você seja ridicularizado, pode ser que você seja julgado como incapaz, como alguém que não sabe o que está falando, como alguém ignorante, como alguém incompetente. E para não falar besteira, você se cala. Pode ser que isso acontece no seu relacionamento amoroso, onde você precisa silenciar, calar a sua boca, para você não falar alguma coisa que o outro não vai querer ouvir, para você não falar alguma coisa que o outro não vai concordar, e para ele garantir o espaço dele, ele vai voar em cima de você, te cortando, te julgando, te criticando, porque o que você pensa não é o que ele pensa. Talvez isso tenha acontecido na sua infância. Talvez você tenha vivido contextos com familiares, pode ser um pai, uma mãe, uma irmã, pode ser um amigo, pode ser na escola, pode ser com um professor, em que você, para não ser invalidado, para não se sentir inferiorizado, para não se sentir prejudicado, ou se algum deles te ofende, para você não se sentir mais ofendido, você se cala. Calou a sua boca, calou a sua voz, calou o seu jeito, calou a sua verdade, calou quem você é. E agora você só se encaixa no mundo. Você sai se encaixotando no mundo das pessoas. Você sai se encaixotando, repetindo a mesma coisa que a maioria fala, porque de repente assim você não é mais ofendido, você não é mais violentado com as palavras.
De repente assim, de repente sendo igual a todo mundo, de repente falando aquilo que a ciência prova, de repente falando aquilo que é a maioria, você não se destaque tanto e as pessoas não se sintam tão pobres ou tão inferiorizados quando olha para você e de repente vê que você está se destacando. E aí o mundo cresce aprendendo que para ter voz eu preciso calar o outro. Que para ter espaço eu preciso tirar o espaço do outro. Que para ter a minha verdade eu preciso taxar o outro de mentiroso, para que só eu seja o certo, para que só eu seja o correto. Que mundo é esse? Que saco de arroz é esse que a gente monta, em que cada grão contribui neste grande saco de arroz como aquilo que ele é? E se um grão escolhe ser diferente, ou se um grão escolhe sair desse saco de arroz, de repente o saco estará vazio. O que eu quero dizer com você é que o mundo, as coisas, a realidade que a gente tanto reclama, o mundo é assim, as coisas estão difíceis. O mundo não é uma instância superior. O mundo é feito pela união dos pensamentos, dos sentimentos e dos comportamentos de cada grão de arroz, de cada um de nós. Que mundo é esse que ensinou a gente a se calar, ensinou a gente a voltar-se para dentro? Shhh, cala a tua boca, porque você não sabe o que você fala. Shhh, fica quieta se você não sabe o que você está falando. Shhh, fica quieta se você vai falar alguma coisa que eu não concordo. Shhh, fica quieta se você vai falar alguma coisa que não é cientificamente comprovada. Pode ser que você seja punida, pode ser que você seja presa, pode ser que você perca a sua identidade profissional. Que mundo é esse que acredita que para ter lugar eu preciso calar o outro? E não só que mundo é esse, mas aonde fica você quando você não pode ocupar o seu espaço? Aonde fica as suas emoções? Aonde você fica? Em qual quadrado você fica? Você fica no quadrado resignado, onde você não pode ter mais a sua voz, porque senão você vai sofrer uma violência verbal de alguma pessoa? Ou você fica no quadrado onde você é aquele que ofende, onde você é aquele que abusa, onde você é aquele que oprime, onde você é aquele que manda o outro calar a boca porque ele é de um jeito que você não é? Que certo e errado é esse que você colocou para a tua vida? Aonde isso te leva? Quem você se torna quando você precisa tirar o espaço de alguém para que você possa ter o seu espaço? A pergunta que é: quem te tirou tanto espaço que você aprendeu que é tirando o espaço que você pode ocupar o lugar? Quando nós somos rejeitados na vida, muitas vezes viramos adultos rejeitadores porque aprendemos que é através da rejeição que se sobrevive. Quando somos abusados na nossa vida, nos tornamos adultos abusadores porque nós aprendemos que é através do abuso que se sobrevive. Quando muitas vezes fomos violentados, nos tornamos adultos violentos porque aprendemos que é através da violência que se sobrevive. E assim se perpetua um cenário onde não pode existir nem paz e nem amor. Porque não pode existir amor aonde não existe paz. Que mundo é esse que primeiro construímos aqui dentro da nossa própria carcaça, dentro da nossa própria individualidade, porque você contribui para o mundo com quem você é? Que mundo é esse que construímos primeiro aqui dentro, que precisa oprimir, porque se foi oprimido, até onde nós vamos levar essa opressão? Até onde nós vamos levar essas mentes aprisionadas dentro de si mesmos, que por ter sofrido tantas dores e tantas violências morais, às vezes até físicas, precisamos perpetuar a violência para continuar tendo espaço? Uma hora
Isso vai ter que acabar. Uma hora você vai precisar querer escolher se desaprisionar dentro da própria dor que você viveu ou que você imputou, para que você possa ser livre. Porque quando perpetuamos aquilo que fazem muitas vezes com a gente, estamos nos enredando no mesmo universo violento. Apenas uma outra ponta da corda, porque o abusador e o abusado fazem parte da mesma corda. Eles se servem. Só existe um abusador porque tem alguém que tolera ser abusado. E só existe o abusado porque tem alguém que encontra espaço para ser um abusador. E aonde a gente termina isso? Aonde nós colocamos um fim na perpetuação do abuso? Aonde nós colocamos esse fim? Isso é o que nós precisamos pensar. Até onde nós vamos nos identificar com a dor que nos foi imputada durante séculos e séculos ao longo da história? Até onde nós vamos acreditar que nós precisamos ser vítimas? Até onde nós vamos acreditar que nós não temos maestria por dentro para colocar um fim nessa história? Alguém precisa colocar um fim neste padrão. Alguém precisa colocar um fim na perpetuação deste aprisionamento de um círculo de dor sem fim, onde eu tenho a figura do opressor e a figura do calado, que não pode se colocar, que não pode opinar, que não pode se expor, que não pode comentar, não pode dizer o que pensa, para que não seja mais violentado. Há muito pouco tempo atrás, por exemplo, eu fiz um vídeo em que eu apenas era uma interlocutora de um trabalho científico, onde nós temos Amit Goswami, Dr. Joe Dispenza, o biólogo Bruce Lipton, que fala sobre física quântica. Há muito pouco tempo eu fui interlocutora desse vídeo e fui severamente criticado porque eu não tenho a faculdade de física e por isso eu não posso passar à frente um conhecimento de autores que são físicos e que falam sobre a física quântica. Até onde nós vamos mergulhar na nossa própria ignorância e nessa ignorância nos fechar para a sabedoria que existe disponível no universo e de inúmeras pessoas que são porta-voz dessa sabedoria, mas porque você não tem o título da faculdade, faz com que você ache que o outro precise ter para ele estar à altura de dizer alguma coisa, porque você não está à altura de dizer aquilo que você queria e que você se cala porque você acha que porque você não tem uma faculdade, você não tem o direito de expressar a sua voz. Porque você não pode fazer uma coisa, você critica que o outro também não pode, porque criticando que o outro não pode, quem sabe você se sente mais aliviado de você não poder também. Quando eu vejo a desgraça do outro, a minha desgraça fica mais macia, porque não estou desgracento sozinha. Quando eu vejo a infelicidade do outro, a minha infelicidade fica mais macia, porque não estou infeliz sozinho. Até onde nós vamos perpetuar, dentro da nossa carcaça, comportamentos opressores, comportamentos egoístas, comportamentos individualistas? Não no sentido de que você precise se anular para que o outro tenha vez, mas entender, você não precisa anular ninguém para que você tenha vez. Você não precisa se calar com medo de que você vai chatear a pessoa que mora com você. Você não precisa calar a sua boca porque alguém pensa uma coisa diferente de você. Você pode ter o seu espaço no mundo e respeitar que a outra pessoa pode pensar diferente e continuar tendo o mesmo espaço assim como você. Nós podemos transformar o mundo inteiro
do momento em que nós passarmos a compreender que para que você tenha um lugar, você não precisa tirar o lugar de ninguém. Só que você só faz isso porque você acredita piamente que você não terá o seu lugar se você não fizer isso. Você aprendeu que o mundo funciona de uma forma tão difícil. Você aprendeu que o mundo é tão ceifador. Você aprendeu que este mundo é tão duro e que você precisa sobreviver a ele, que você não consegue acreditar que você pode mudar o padrão e continuar viva, e continuar feliz, e continuar digna, e continuar com a sua honra. Há quem acredite que não possa pedir demissão de um emprego, porque se ela pedir demissão, ela não vai ficar empregada num tempo curto. Ela tem tanto medo de ser desempregada, porque ela sabe que o mundo é tão hostil, é tão difícil, é tão indigno, é tão desonroso, é tão mau, é tão violento, que ela não pode ser livre, porque se ela quiser ser livre, ela não vai sobreviver. Que mundo é esse? Que mundo é esse que nós estamos criando? Que mundo é esse onde a gente acreditou que a gente precisa tirar a dignidade do outro para se sentir digna? Que mundo é esse onde a gente precisou calar o outro para que nós não nos sintamos calados? Que mundo é esse em que nós precisamos julgar que o outro fala é mentira porque eu não entendo do que ele está falando? Se o outro fala alguma coisa que você não sabe ou que talvez você não concorda, eu sugiro fortemente que você vá atrás de estudar, conhecer, compreender, para daí sim você entender se faz sentido dizer não para uma ideia ou dizer sim para a ideia. Mas você não precisa dizer não para a pessoa que te trouxe a ideia. Porque quando você diz não a ela, invalidando, descredibilizando, julgando e criticando, você está construindo mais do mesmo mundo, onde na próxima fila é você que será calada. É você que será oprimida. É você que será silenciada por alguém que também disse que o que você acredita é uma mentira, porque ela não entende do que você falou. Quando você criticar o seu marido, a sua esposa, o seu filho, o seu amigo, você é a próxima que será julgada e criticada, porque você foi a primeira que abriu a fila e a porta para que o outro tenha legitimidade de fazer você fica quieta, porque você não pensa como eu. Não pode existir amor onde não existe paz. E enquanto nós acreditarmos que nós precisamos lutar para sobreviver, perpetuaremos uma zona de guerra que antes acontece dentro da gente mesmo. E nessa zona de guerra, quem vive em guerra sempre vai reconhecer a ameaça do lado de fora. E quando alguém se sente ameaçado, ela vai tomar uma atitude de defesa. E quem precisa se defender sempre vai estar disposto a atacar. E quem ataca também fomenta que outras pessoas se defendam. E quando as pessoas querem se defender, elas vão estar disponíveis a atacar. E talvez você seja a próxima atacada. E talvez você não goste de se sentir atacada. Talvez você não goste de sentir que você perdeu o seu lugar. E se você não quer perder o seu lugar, seja o primeiro a escolher, nunca mais, tirar o espaço de ninguém. E simplesmente reconhecer que ela pode, em paz, ocupar o espaço que ela quer. E se no espaço que ela quer não cabe o seu espaço, talvez ali não seja mais o seu lugar. Talvez seja a vida te convidando, vá para onde você pode ser livre,
Vá para onde você pode viver e não apenas sobreviver. Esse vídeo é um vídeo para te trazer clareza de que antes da gente fazer com o outro aquilo que a gente não gosta, nos coloquemos de forma compassiva e se perguntar: eu gostaria que fizessem isso comigo? A sua resposta vai te dizer: vai por mim.